Eu lembro como se fosse ontem a primeira vez que eu vi uma impressora 3D trabalhando. A primeiro instante, aquilo ali para mim foi uma coisa mágica, uma coisa de outro mundo, pois eu nunca tinha visto um processo de produção na minha frente, produzindo uma peça, camada sobre camada, gastando exatamente a matéria-prima necessária para dar o formato daquela peça. Eu já tinha conhecimentos relacionados a processos de produção convencional, ou seja, quando a gente pega um bloco e usina através da retirada de material para ter a peça final. E a impressora 3D, ela pareceu para mim uma máquina de produção perfeita para eu ter em casa e iniciar meu próprio negócio. Porém, assim como toda tecnologia nova, existem pedras no meio do caminho, percursos ali que dificultam que a gente avance, que a gente só consegue perceber depois que a gente está no campo de batalha. Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar um pouco da experiência que eu tenho relacionado a esse processo de produção com você e hoje eu vou te passar exatamente os principais desafios que todo iniciante tem ao comprar uma impressora 3D, ao iniciar aí nesse campo tecnológico. A impressora 3D, apesar de ser um processo de produção que você pode ter em sua casa, comprar ela pré-pronta, montar aí e já ter peças impressas com o cartão de memória que já vem na impressora 3D, normalmente a maioria das máquinas possuem esse recurso, onde já vem ali algumas peças configuradas que você só coloca na impressora 3D e ela imprime. Existem alguns passos depois disso que você provavelmente vai passar e não vai conseguir executar aí, principalmente se você não tiver esses conhecimentos aqui. Meu nome é Willon, se você gosta de modelagem e impressão 3D, esse daqui é o canal perfeito para você começar os seus estudos, porque aqui eu tenho compartilhado conhecimentos tanto de criação em 3D, de arquivos em STL, como também de impressão 3D. E eu tenho buscado trazer também minhas experiências relacionadas a negócio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu recomendo que você se inscreva no canal, deixe o seu like para fortalecer, para eu continuar trazendo conteúdos relevantes. E participe aqui nos comentários para eu saber se você está gostando, se você tiver alguma dúvida, sugestão, é muito importante essa sua participação. Pois bem, quando eu vi uma impressora 3D trabalhando pela primeira vez, eu já quis logo de cara comprar uma máquina para mim. Já fui pesquisar ali em sites que eu utilizava na época, Mercado Livre, eu uso até hoje, né, Mercado Livre, pesquisei também no AliExpress, e eu pude enxergar ali algumas tecnologias diferentes daquela que eu tinha visto, ou seja, eu tinha visto a impressora 3D FDM, que é a deposição de camada sobre camada, que utiliza para a produção de peças plásticas ali um filamento que vem enrolado em um carretel, e eu pude enxergar ali que existiam outras tecnologias, como a impressora 3D de resina. Assim como a impressora 3D FDM, que é a de deposição de material, a impressora 3D de resina é capaz de te entregar ali uma peça também impressa usando, ao invés de plástico, uma resina mesmo, onde ela vai sendo curada ali e vai dando uma peça com um aspecto visual mais perfeito. Ela tem uma resolução melhor. E isso me confundiu no começo, porque eu não sabia muito bem o motivo pelo qual existia essas duas opções. E depois eu fui entender que é normal, assim como todas as máquinas, existem vários fabricantes, existem várias tecnologias e cada uma dessas tecnologias ela é direcionada para um foco diferente. Então o primeiro ponto é você saber exatamente aquilo que você quer fabricar. Quando você tem essa ideia, quando você já tem pré-estabelecido exatamente os produtos, os tipos de produtos que você quer fabricar, você consegue selecionar o tipo de equipamento ideal, principalmente para o seu começo. Então, se você quer, por exemplo, iniciar seus estudos, aprender a tecnologia, fazer ali peças de reposição, imprimir modelos prontos da internet, para começar o seu negócio, você pode escolher tanto a impressora 3D FDM quanto a impressora 3D de resina. Qual que vai ser a diferença? Exatamente a resolução que você precisa da sua peça impressa. Caso você for imprimir um modelo e você pretende pintar esse perfil, como acontece aí com bonecos e vários itens artísticos, você vai partir para uma impressora 3D de resina. Por quê? Porque ela aceita ali processos de pintura, processos de pós-processamento, e isso é muito importante para que você tenha
o resultado final desejado. Agora, se isso não for influenciar aí nos produtos que você vai fabricar, você pode muito bem ir em uma impressora 3D FDM, ou seja, ela sempre vai deixar algumas marcas de linhas ali, e dependendo do produto que você escolheu fabricar, isso não vai influenciar em nada. Por quê? Porque o cliente final que compra peças, seja lá qual for o processo de produção, ele não quer saber qual tecnologia você utilizou. Por isso que não vai fazer diferença. Então a escolha da máquina, entender exatamente quais peças você vai fabricar, qual nicho você vai atender, é essencial para que você faça essa escolha de máquina no início da sua jornada. Então, como o foco aqui é a impressora 3D FDM, um dos desafios que um iniciante encontra aí é na seleção da matéria-prima. Então, se você está começando hoje, se você está começando na impressão 3D, é necessário que você escolha materiais de qualidade. Então, hoje, nós temos vários fabricantes pelo Brasil de filamentos. Você pode encontrar filamentos de qualidade com a Volt 3D, com a 3D Lab, com a 3D Prime, a FL-SAM também tem materiais bons, a F3D, que é no Rio Grande do Sul, também tem materiais bons. Enfim, existem várias marcas confiáveis no Brasil. E escolher a matéria-prima de qualidade vai te permitir não ter dor de cabeça em relação a impressões 3D com imperfeições. A escolha do material, ela é um ponto fundamental, porque se você tiver um material de má qualidade, independente da configuração que você tem, independente da qualidade da sua impressora 3D, você não vai ter peças com extremo de qualidade. Por quê? Porque o filamento, ela é a principal matéria-prima para a construção da sua peça. Na verdade, ela é a única matéria-prima para a construção da sua peça. Então, se você não tem uma matéria-prima de qualidade, logo a sua peça não sairá com qualidade. Outro ponto muito importante sobre a matéria-prima é como que você vai armazenar esse filamento. Então, se você compra, por exemplo, para iniciantes, a gente recomenda ali comprar 3 kg de filamento no mínimo, tá? Em PLA. Por quê? Existem outros tipos de filamento, existe o ABS, existe o PETG, existem materiais mais avançados aí, utilizados dentro da indústria. Inclusive, se você quer saber mais sobre matérias-primas avançadas, deixa aqui nos comentários para eu saber, tá? E de início, a gente recomenda ali 3 kg de filamento. PLA já é o suficiente para você começar as suas impressões, já ir se adaptando com os programas relacionados ao processo de prototipagem, e isso vai te permitir também não gastar muito no início. Por quê? Porque no começo você precisa entender sobre quais configurações utilizar, que tipo de suporte você vai aplicar na sua peça, tipos de aderência de mesa, enfim, existem várias configurações que no início fazem parte da configuração para que a peça ela saia perfeita. Então vamos supor aí que você comprou 3 kg de filamento, e o filamento ele já está aí na sua bancada, no seu escritório. Quando você abre esse filamento e você deixa ele exposto, ou seja, fora de uma caixa, fora de um saco fechado, lacrado, esse filamento ele pode pegar umidade, e a umidade é um dos principais problemas que um filamento pode ter durante a sua exposição em um local até mesmo fechado. Isso também pode acontecer, então guarda o filamento certinho depois do uso ali, bem conectado no próprio carretel, para que os fios de filamento eles não fiquem enrolando ali e venha travar durante outro uso, tá? Guarda ele certinho em uma caixa fechada com sílica, ou então em um saco totalmente lacrado. Isso vai te permitir usar esse material posteriormente. E quando a gente não entende isso, a gente acaba passando por problemas. Depois de usar o filamento, que a gente já conseguiu imprimir peças perfeitas, depois vai usar novamente, a gente não consegue, e geralmente é por conta disso. E quando a gente não sabe, a gente acaba aí perdendo muito tempo buscando na internet e às vezes nem encontrando a solução desse problema. Depois que a gente passa por esse processo de montagem da impressora 3D, da escolha do material, da impressão das primeiras peças que a gente já tem ali separadas, um problema comum também, que normalmente nós iniciantes, eu já fui iniciante, né? Você talvez seja um iniciante aí, é justamente encontrar arquivos em STLs que a gente consiga imprimir e ter lucro, principalmente você que quer abrir um negócio de modelagem, de impressão 3D. Arquivos em STLs baixados da internet possuem alguns problemas. Um deles é que nem todos
os modelos em STLs, eles vêm otimizados, principalmente quando esse modelo é gratuito, quando a gente baixa ele gratuitamente da internet. Ele nem sempre vem otimizado para o processo de produção que você deseja. Então, às vezes, você quer imprimir ali uma peça que só será possível fabricar em uma máquina de resina, e você tem uma máquina FDM, uma máquina de filamento. Ou, às vezes, você baixa esse arquivo em STL da internet, e esse arquivo ele vem ali com algumas malhas defeituosas, algumas malhas abertas, e isso dificulta, principalmente no processo ali de otimização, de fatiamento, dentro do programa de fatiamento. Alguns programas, como o Prusa Slicer, o Cura, o Arc Slicer e até mesmo outros programas paralelos a esse, como o Mesh Mixer e até mesmo o Fusion 360, possuem recursos que você pode otimizar esse arquivo em STL para que ele seja impresso da forma correta. Então, se ele não tiver, por exemplo, um ângulo ali, você pode refazer o arquivo STL ou remodelar esse modelo, alterar, porém você não consegue fazer isso dentro do programa de fatiamento, você consegue fazer isso dentro de um programa CAD, como o Mesh Mixer, como o Fusion, como o SolidWorks, enfim. Agora, se você tem um arquivo em STL que você trouxe e ele está com algum tipo de problema na malha e tudo mais, alguns desses programas de fatiamento ele consegue resolver, mas nem sempre você vai conseguir aí adaptar o arquivo que você deseja para a impressão 3D. Então, escolher exatamente arquivos em STLs, aprender, na verdade, que é o que a gente recomenda, né, a criar os seus arquivos em STLs, vai te permitir ter peças onde você possa vender e também produtos personalizados com valor agregado. Lembrando que quando você baixa um arquivo pronto da internet, você fica limitado a vários fatores. Um deles é o preço, tá? Uma vez que você baixa um arquivo, várias outras pessoas pelo mundo conseguem baixar aquele mesmo arquivo gratuitamente e vender, dependendo, obviamente, da licença que o criador deixa ali nesses sites gratuitos. Então, já vá aprendendo aí os programas de criação, já vá entendendo como é que você pode utilizar a sua impressora 3D, porque um dos maiores benefícios de fato da impressão 3D é exatamente a personalização. Depois de comprar a impressora 3D, selecionar o material e selecionar o arquivo em STL, você pode passar também por outro problema, que é justamente você ter uma peça com o extremo de qualidade, sendo fabricada na máquina que você tem. Então, dependendo da máquina que você escolheu, nem sempre a máquina ela vai te dar a velocidade que você deseja, ela talvez não te dê ali a resolução que você precisa, e entender exatamente o seu equipamento vai te permitir calibrá-lo de acordo com o que você precisa. Nem sempre você vai chegar no melhor resultado, principalmente com as impressoras 3D de entrada, mas você já pode minimizar todos esses erros, todos esses problemas de impressão 3D com qualidade, fazendo uma manutenção básica. Por quê? Porque o primeiro ponto necessário é a matéria-prima. Então, se você escolher uma matéria-prima de qualidade, o que resta ali é exatamente o processo de fatiamento, que é onde você consegue colocar a quantidade de linhas de parede, a temperatura ideal, o preenchimento, a sequência de produção, né? Então, quando a máquina ela vai produzir uma peça, ela faz ali as camadas nas paredes, camada sobre camada, até formar a peça. E durante essa impressão 3D da parede, você pode escolher qual será a sequência que ela vai fabricar. Ou seja, ou ela vai fabricar a linha externa primeiro a sua peça e depois vai fazer ali um ambiente interno, ou você pode configurar também dentro do programa de fatiamento para que ela seja impresso primeiro ali na parte interna e depois ela vem fazendo ali na parte externa o seu produto. Isso ajuda na qualidade, assim como a altura de camada constante, o fluxo constante, a temperatura constante, são fatores muito importantes para que você tenha peças de qualidade no processo final. No fatiamento você faz essas configurações e você só vai conseguir enxergar o resultado depois da peça pronta. Só que aqui vai uma dica muito importante, um bizu, tá? Que eu fui lapidando e aprimorando e eu fui descobrir depois de muito tempo de ter a minha impressora 3D. Toda vez que você pega um filamento novo, toda vez que você vai fabricar uma peça ou então aí uma prototipagem, faça primeiro um teste antes. Você pode usar um cubo de calibração ou até aquele perfil que eu tenho fixado lá no meu Instagram, onde existem duas torres onde você consegue fazer ali a calibração
da temperatura, da altura de camada, para evitar principalmente aquelas teias. E quando você faz isso em uma peça pequena, quando você calibra essa temperatura, essa altura de camada, enfim, todos esses conceitos, você possivelmente não terá problema na peça final, na prototipagem que você vai fazer. Então, antes de fabricar a sua peça, faça um cubo de calibração, faça um teste antes, para que você entenda se aquelas configurações que você está utilizando é ideal para o filamento que você vai ali usar, beleza? Isso é muito importante, leve em consideração aí para toda vez que você for fabricar suas peças. Um fator importante para que você tenha bons resultados com impressão 3D é justamente você utilizar os recursos que a impressão 3D nos traz. O maior benefício da impressão 3D, assim como eu já disse aqui e em outros vídeos também, é a sua personalização. Então você só consegue ter bons resultados se você tiver uma diferenciação, ou seja, você não ser igual a todo mundo. O que todo mundo faz? Baixa arquivo em STL, compra a impressora, baixa arquivo em STL pronto, ou de sites gratuitos, ou até mesmo de sites pagos, não busca por conhecimento. Na primeira dificuldade, desiste. Então você não pode ser esse tipo de iniciante que desiste, tá? Então seja firme nas suas decisões. Você comprou uma impressora 3D, você decidiu empreender no campo de impressão 3D, aprimora até dar certo, tá? Não desiste jamais. Esse é nosso lema aqui. Para você ter uma diferenciação, você só precisa de uma coisa: ser diferente dos outros. Então, se os outros não buscam por conhecimento, não aprende, não lapida os seus conhecimentos, não aprende modelagem 3D, não aprende o programa de fatiamento ali a fundo, os recursos do programa de fatiamento a fundo, o que você tem que fazer? Exatamente isso. Então, uma forma de se diferenciar é buscando por conhecimento. E a partir do momento em que você busca por conhecimento, você tem que aplicar esses conhecimentos. Na sua região, possivelmente alguém já comprou uma impressora 3D. Porém, se a pessoa não assistiu esse vídeo aqui ou qualquer outro vídeo na internet que fale sobre esses assuntos, né? Eu nunca vi ninguém falando sobre isso, mas pode ser que alguém já tenha falado sobre isso aqui. Possivelmente essa pessoa não se posicionou. O que eu quero dizer com isso? Dentro do Google existe uma ferramenta chamada Google Meu Negócio, que todo negócio local devia ter ali o seu cadastro. Por quê? Tendo o seu cadastro ali, você consegue fazer uma configuração, colocar seu nome, colocar a sua descrição, colocar o que você presta de serviço, os benefícios do seu produto ou serviço, e você consegue colocar ali também contatos. Então, toda vez que a pessoa pesquisar no Google, por exemplo, eu quero comprar remédios hoje na minha cidade. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pesquisar a farmácia mais próxima, se eu quiser chegar na farmácia mais próxima. E assim funciona para todo negócio local. Se eu precisar ir numa mecânica, se eu precisar ir em um mercado, enfim. Se uma pessoa na sua região precisar de serviços relacionados à modelagem e impressão 3D, ela vai pesquisar no Google. E se você não tiver bem posicionado no Google Meu Negócio, possivelmente essa pessoa, esse cliente, esse possível cliente, ele não vai te encontrar. Então, se você está começando o seu negócio, um dos desafios que a gente encontra é justamente não ter conhecimentos que podem ser aplicados no campo de batalha. Então, eu tô passando esse conhecimento para você aqui. Logo, se você já sabe disso, você vai ter que aplicar, ok? Então é isso que eu te peço. Toda vez que você aprender algo novo aqui no meu canal, aplica, porque eu quero ouvir o seu feedback para, de fato, saber se o que eu estou repassando aqui de conhecimento está sendo útil para você. Eu tenho recebido lá no meu Instagram vários comentários de pessoas que têm aplicado isso que eu tenho passado aqui, principalmente sobre a produção de conteúdo, sobre a criação de novas estratégias para monetização com modelagem e impressão 3D. E eu tenho gostado muito disso, porque eu, de fato, o trabalho que eu busco trazer aqui no meu canal do YouTube é justamente para somar com vocês que estão começando, para que vocês alcancem resultados muito mais rápido. E quando eu comecei, quando eu abri esse canal aqui, eu disse para mim mesmo, né? Eu e minha esposa começamos esse negócio juntos e a gente decidiu, não, a gente só vai ensinar aquilo que a gente viveu. Então eu tenho repassado esses conhecimentos aqui, tanto nesse vídeo quanto em outros vídeos do canal, justamente para somar, para que você consiga aplicar aqui o que a gente validou e o que deu certo pra gente. Pode ser que surja várias outras
tecnologias, várias outras estratégias para monetização. E como a gente está bem posicionado hoje como ensino, a gente vai trazer aqui, vai continuar trazendo, vai continuar lapidando os conhecimentos dos nossos alunos, e você vai conseguir se aproveitar disso também se você for aplicando e conseguindo acompanhar aqui tudo certinho. E ainda falando sobre negócio, uma habilidade que é essencial que você não deixe de lado é justamente os conhecimentos de venda. Então, quanto mais você aprender a vender, mais resultado você terá. Não adianta nada você ter um bom produto, não adianta nada você ter uma nova ideia aí que poucos estão fazendo, sendo que você não sabe vender. Dentro dos nossos cursos, dentro do treinamento 3D Tech, dentro do treinamento básico, a gente ensina ali alguns fundamentos relacionados à venda e entender exatamente as plataformas que você pode vender o seu produto, como apresentar o seu produto da melhor forma possível, como escrever descrições persuasivas, como colocar títulos que chamam a atenção. Isso tudo é fundamental aí para que você tenha resultados acima da média. Então, além disso, existem várias outras técnicas, venda vai muito além disso, mas basicamente uma venda, ela parte de um problema e de uma solução. Então, quando um cliente tem um problema e ele está disposto a pagar por a solução desse problema e você tem a solução, bum, você tem uma troca de energia. Então, isso é o cruzamento exatamente do problema que ele tem e a solução que você oferece. E assim vocês conseguem fazer uma troca, tá? Basicamente, a venda é isso. Porém, para que aconteça essa troca, existem várias estratégias que você pode seguir. Então, quanto mais você busca por conhecimento, mais estratégias você tem para conseguir aplicar. O mais importante aqui, lembrando, que é a aplicação. A maioria de nós possuímos bastante conteúdo. Porém, quando a gente tem uma carga muito alta de conteúdo, a gente acaba ficando estagnado, não indo para frente. Isso é um peso muito grande. Então, você só se livra desse peso quando você começa a aplicar. Aplicou, deu certo? Ótimo. Aplicou, não deu certo? Otimiza, melhora, testa de novo. Não deu certo? Testa de novo. Não deu certo? Aí, opa, pera, será que existe mercado para isso? Então vale a pena você sempre estar atento a isso. E aí, você gostou desse vídeo aqui? Eu quero saber o seu feedback, deixa aqui nos comentários se você gostou de algum assunto que eu falei aqui, se de alguma forma esse vídeo te ajudou. Eu peço mais uma vez que, se você não deixou o seu like, deixa o seu like para fortalecer, para a gente continuar trazendo esses conteúdos aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para que toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, você receba uma notificação aí. Eu espero que você tenha gostado, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!